Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 26 de junho de 2020. O sucesso da Tailândia na luta contra a Covid-19 teve um preço: desespero e suicídio. Parte 1. As taxas de casos e mortes por Covid-19 na Tailândia estão entre as mais baixas do mundo, com cerca de 3.100 casos confirmados e 58 mortes. Os epidemiologistas tailandeses dizem que o seu sistema de saúde, um dos melhores do mundo, teve um papel importante, bem como a quarentena rigorosa. Como noutros países, as medidas para conter o vírus também causaram perturbações em massa quando a economia parou repentinamente. Lojas, escritórios, shoppings, mercados, fábricas, ginásios, restaurantes e bares foram obrigados a fechar. Voos domésticos e internacionais foram suspensos. As poucas empresas que permaneceram abertas, como supermercados, foram obrigadas a fazer verificações de temperatura à porta e fornecer desinfetante aos clientes. Enquanto isso, as pessoas receberam ordens para ficar em casa e, se saíssem, eram obrigadas a usar máscara. Em maio, o governo começou a levantar as restrições e, em meados de junho, a maioria das empresas foi autorizada a reabrir. No entanto, um dos maiores custos da pandemia de Covid-19 foi a saúde mental dos tailandeses. Varoti Chotiptayasunonde, psiquiatra e porta-voz do Departamento de Saúde Mental do Ministério da Saúde Pública da Tailândia, disse, de acordo com o NPR, que agora que a ameaça da Covid-19 está sob controle, o governo enfrenta um desafio diferente de saúde pública. A próxima onda do problema será a saúde mental. De acordo com o relatório global de 2016 da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre saúde mental, com 14,4 suicídios em cada 100.000 pessoas, a Tailândia tem a maior taxa de suicídio no sudeste da Ásia. O governo contesta estes números, dizendo que os seus dados mostram uma taxa básica de 6 a 6,5 mortes por suicídio por 100.000 pessoas. O que as autoridades não contestam é que as dificuldades econômicas trazidas pela pandemia e crescente desemprego provavelmente levarão a um aumento de suicídios. Para compensar as dificuldades econômicas, o governo lançou, em março, um programa de ajuda financeira que desembolsa 5.000 baht €142 por mês, durante 3 meses, para pessoas cujos rendimentos foram afetados. Quase 29 milhões de tailandeses se inscreveram. No entanto, os atrasos e rejeições levaram alguns habitantes ao desespero. Em abril, uma mulher bebeu veneno de rato do lado de fora do Ministério das Finanças para protestar contra o longo processo de inscrição para receber ajuda de €142. Sonchapri Chazilpaku, professor de Direito na Chiang Mai University, faz parte da equipe que publicou um relatório no final de abril, que constatou que, das mais de 80 tentativas de suicídio analisadas em abril, 44 estavam relacionadas a dificuldades causadas pelo bloqueio econômico. Chotiptayasunonde estudou o padrão da crise financeira asiática de 1997 para preparar a resposta para esta. Uma profunda recessão e esmagadora austeridade resultaram num aumento de suicídios na Tailândia lentamente no início, atingindo 2 anos depois, em 1999, 8,6 mortes por suicídio por 100.000 habitantes e com taxas acima da média inicial durante 5 anos após o impacto.
Estudos sobre a crise financeira global de 2008 correlacionaram o desemprego com o aumento do número de suicídios nas regiões ao redor do mundo. Um relatório das Nações Unidas de maio soou o alarme sobre a necessidade de ação sobre o impacto da Covid-19 na saúde mental. Na Tailândia, muitos dos setores mais cruciais da economia foram severamente afetados pelo bloqueio. O turismo, que representa 20% do PIB nacional, entrou em colapso quando as fronteiras internacionais fecharam e as companhias aéreas suspenderam os voos. A manufatura representa 30% do PIB, mas as fábricas foram fechadas e as exportações terão dificuldade em recuperar, pois o comércio global permanece incerto. A Tailândia controlou a disseminação do vírus em parte por causa de uma vasta rede de mais de 1 milhão de voluntários de saúde, que foram de porta em porta verificar temperaturas, distribuir conselhos de saúde pública e eliminar informações erradas. À noite, costuravam máscaras e, pela manhã, distribuíam-nas pelos vizinhos. Agora, os mesmos voluntários receberão treino básico para reconhecer estresse, desgaste e ansiedade. Se um de seus vizinhos estiver a exibir sinais de possível depressão ou ideação suicida perigosa, terão de os encaminhar para enfermeiros, assistentes sociais ou psiquiatras. O Departamento de Saúde Mental lançou um programa para ajudar os tailandeses a enfrentar a crise de saúde mental, que inclui um plano de prevenção chamado de vacina mental, destinado a fornecer diretrizes para desenvolver resiliência mental e encontrar formas de adaptar as atividades aos desafios das comunidades. Para criar autoestima e uma sensação de controle, as vilas podem designar trabalhadores voluntários para trabalhos na comunidade como uma forma de lhes dar uma sensação de propósito num momento incerto. As famílias podem ajustar os seus papéis para partilhar os encargos causados pelo período de perturbação da pandemia. Se um perder o emprego, outro membro da família poderá assumir um trabalho empreendedor, como vender alimentos cozidos nos mercados recém-abertos, por exemplo. As comunidades podem promover uma sensação de segurança e tranquilidade com informações medidas e transparentes sobre a Covid-19 e disseminar dicas sobre como lidar com o estresse e a ansiedade. Os líderes e sábios das aldeias estão a ser incentivados a reunir os seus bairros para se ajudarem uns aos outros. São várias as causas que conduzem o ser humano ao suicídio, todas indicativas do desconhecimento de como funcionam a justiça e a misericórdia divinas. Materialismo severo, solidão, depressão, enfermidades incuráveis, violência, maus tratos, abusos de todo tipo, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência e abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogatização, distúrbios mentais, desesperança, obsessão de espíritos e atualmente a epidemia de coronavírus. Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo esclarece que a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, produzem a covardia moral. Quando se vêem homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçarem por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? Que lhes poderia dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação podem oferecer-lhes? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se segue concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale cair nele imediatamente, e não mais tarde, para sofrer por menos tempo.
A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam, e os que se fazem seus defensores assumem terrível responsabilidade. Com o espiritismo a dúvida já não é possível, modificando-se, portanto, a visão que se tem da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições muito diversas. Daí a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, daí, numa palavra, a coragem moral. O Espírito Hilda no livro Vozes do Grande Além pela psicografia de Francisco Cândido Xavier esclarece, fala-vos humilde companheira que ainda sofre, depois de aflitiva tragédia no suicídio, alguém que conhece de perto a responsabilidade na queda a que se arrojou, infeliz. O pensamento delituoso é assim como um fruto apodrecido que colocamos na casa de nossa mente. Jovem caprichosa, contrariada em meus impulsos afetivos, acariciei a ideia da fuga, menoscabando todos os favores que a providência divina me concedera à estrada primaveril. Acalentei a ideia do suicídio com volúpia e, com isso, por meio dela, fortaleci as ligações deploráveis com os desafetos de meu passado, que falavam mais alto no presente. Refletia no suicídio com a expectação de quem se encaminhava para uma porta libertadora, tentando, inutilmente, fugir de mim mesma. E, nesse passo desacertado, todas as cadeias do meu pretérito se reconstituíram, religando-me às trevas interiores, até que numa noite de supremo infortúnio empunhei a taça fatídica que me liquidaria a existência na carne. Na penumbra do quarto, rostos sinistros se materializaram de leve, braços hirsutos me rodearam. Vozes inesquecíveis e cavernosas infundiram-me estranho pavor, exclamando: é preciso beber. Senti-me desequilibrada e, embora sustentasse a consciência do meu gesto, sorvi, quase sem querer, a porção com que meu corpo se rendeu ao sepulcro. Em verdade, eu era obsidiada, sofria perseguição de adversários, residentes na sombra, mas perseguição que eu mesma sustentei com a minha desídia e ociosidade mental. Em razão disso, padeci, depois do túmulo, todas as humilhações que podem rebaixar a mulher indefesa. Agora, que se me refazem as energias, recebi a graça de acordar nos amigos encarnados a noção de responsabilidade e consciência, no campo das imagens que nós mesmos criamos e alimentamos. Esta foi a crônica do amanhecer de 26 de junho de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.